Opa! E aí, antenado? Beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal do Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, é muito bom dizer isso, cara. Ficamos aí 3 meses sem nenhum vídeo aqui praticamente no canal, porque o canal estava com a monetização suspensa e agora a gente voltou e descobrimos sim que era um bug, um erro do YouTube. Ficou provado isso, hein? Então, muito obrigado você que se manteve inscrito aqui no canal Antenados da Jogada, você que foi lá para o canal do David Sharp, não se desinscreva lá, porque a gente vai continuar produzindo por lá também. Vamos ter esses dois canais, essas duas mídias agora de comunicação aqui no YouTube com você. E hoje vamos falar aqui nessa volta de um tema mega polêmico, uma coisa, bom, tá bombando aí e eu vou dar minha opinião também. Mas, primeiro, o vídeo em questão aqui do UOL. Os comentaristas, os jornalistas jurássicos, mais especificamente como o Juca Kfouri, que, porra, cara polêmico demais, muito tóxico, né? Mauro César Pereira, Arnaldo Ribeiro, programa Posse de Bola do UOL Esporte, falando de John Textor. John Textor, a CPI, John Textor e as denúncias, ou denúncias entre aspas, de manipulação, de fraude, de não sei o quê do futebol brasileiro. E, cara, o UOL é tóxico demais. Então já bota logo a sua roupa aí de proteção radioativa para assistir com a gente aqui. Eu vou reagindo, vou dar minha opinião, vou dando a opinião ao longo do vídeo e concluo no final. Mas, assim, eu concordo com muita coisa aí que eles disseram, hein? Não nesse começo aqui, não que você viu aí, porque o John Textor é o Elon Musk de extrema-direita. Faça meu favor, hein, seu Juca Kfouri. Então vamos assistir juntos agora, a partir de agora, e depois eu comento. Mas eu deixo aqui embaixo, ó, uma tarja para você apoiar o canal. Você pode ser membro aqui do Antenados na Jogada, você pode ser membro do David Sharp, do canal do David Sharp, e você ajuda muito o nosso trabalho. Claro que a monetização é fundamental dos vídeos, né, os anúncios, mas só isso não é suficiente, Antenado, até porque a gente não consegue ainda que o algoritmo entregue tanto, né, os nossos vídeos quanto a gente gostaria. Então, vamos lá, vamos começar a ver aqui. O Botafogo está querendo ganhar o futebol brasileiro, gente. Certo? O Botafogo não é o Botafogo. É o dono do Botafogo. O Botafogo vai virar o time mais odiado do país por culpa do dono dele, como era o Vasco. Simplesmente isso. Esse Textor, não dá para separar as coisas. Esse John Textor é o Musk do futebol. Trumpista, de extrema-direita, é um débil mental. É isso que ele é. Ele é um parlapatão, garganta profunda. A SAF do Botafogo, ela gera boas pessoas. Cara, isso é muito sério, né? Assim, o pessoal do UOL, um pessoal de esquerda, né? O Juca Kfouri, nitidamente, Mauro César é outro. E aí, né, Elon Musk do futebol, de extrema-direita, clubista, enfim, o Juca Kfouri tá meio gagá também, né? Não vou entrar em assunto de política aqui, de extrema-direita, de o que é de esquerda, mas de Elon Musk, se é... Eu acho que o Elon Musk prometeu muito aqui, quando ele interviu aqui no Brasil, mas até agora não entregou nada, né? Enfim. Muito parecido com o John, nesse ponto até ele tem razão, né? O John Textor prometeu muito, eu torço muito para que o John Textor entregue provas, que ele consiga provar a falcatrua. Eu não acredito na honestidade de nada que envolva dinheiro no Brasil. Nada. Já temos mais do que provas suficientes para isso. Mas até agora o John Textor está fazendo um papel de bobo mesmo, né? Infelizmente. Vamos lá. Perspectivas de negócio para aqueles que nela investiram, né? O Textor e aqueles que apoiavam os investimentos que ele fez no futebol. Essa é uma pergunta que a resposta me parece óbvia. Até agora acho que não. Não parece. Mas, porque eventualmente... Não viu essa receita. Eu nunca vi essa receita. Grandes negócios não aconteceram. Né? Eventualmente ele pode estar usando o Botafogo justamente para essas pontes, né? Pegar o PR, pegar o Adrielson, ou fazer como fez com o Luiz Henrique, né? De repente ele nem queira, lógico que ele não quer perder dinheiro, mas de repente ele pode usar o Botafogo apenas como ponte mesmo, para fazer esses negócios que ajudam outros times que para ele podem ser mais importantes lá na Europa. Exatamente. Mas ele quebra a cara também, né, Danilo? Não entendi, Juca, desculpa. Nos quais ele também tem quebrado a cara, né? Porque como é que está o Crystal Palace, como é que está o Leão, né? Deixa eu falar. Isso aí você tem pessoas que investem, cujo perfil... Eles estão falando aí que o John Textor não está ganhando nada ainda com o Botafogo em termos financeiros, que comprou a SAF do Botafogo e não está tendo lucro, e não adianta nem usar o Botafogo para favorecer os times de fora, como o Crystal Palace, como o Lyon, porque também esses times estão mal. Até falaram que o Textor queria vender o Crystal Palace, ia comprar o Everton, né, que quase foi comprado pela 777.
mas até agora isso não se concretizou. O Textor não é majoritário do Crystal Palace, ele tem, se não me engano, 30% a 40%. De investidor é comprar a empresa que está quebrando, recuperar e tentar vender. Isso no futebol é muito mais difícil, porque você não tem como fazer projeções de mercado, de faturamento, porque depende do resultado. E no caso específico do Botafogo, houve um momento de ter uma super safra, digamos assim, que seria o título brasileiro, que valorizaria, obviamente, o clube, e o título que estava nas mãos, escorrendo dos dedos. Teve isso também. Ou seja, como se as ações disparassem na bolsa e, de repente, pimba, despencaram. O Botafogo foi isso para tentar fazer uma metáfora aí para esse universo. Talvez não. Certamente, de todas as SAFs que estão hoje no Brasil, a do Bahia é a mais sólida. É de onde você pode esperar um trabalho mais consistente a médio prazo, a longo prazo. Né? Porque é o Grupo City que vem com outros propósitos, me parece. Balela. Ó, agora vai... Quanto ao Textor... Esse primeiro corte foi de uma live lá dele, de um posse de bola, há mais tempo. Na época lá do começo da CPI, quando o Textor foi lá na CPI. Agora é um corte atual, quando o Textor colocou aquele negócio da manipulação contra o Palmeiras, que já sabemos que vai ter Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras na Libertadores. Então, esse é o corte mais atual ainda. Esse acabou de sair do forno. Chegamos realmente ao paroxismo, né? Porque ele tomou as lambadas que tomou da Leila Pereira, e aí me vem com esse vídeo para mostrar manipulação, que o VAR não revelou todas as cenas. Ora, o VAR revelou as cenas necessárias para o árbitro tomar a devida providência. Se era lance para expulsar ou não, é uma questão. O cartão vermelho era polêmico. Eu não teria dado. Não teria dado, como teria muita dúvida em relação ao pênalti do Rony no Tiquinho. O que eu sei é que logo depois desta expulsão, houve o pênalti. E o Botafogo perdeu a chance de fazer 4-1. Então, como é que você tem um jogo manipulado pela arbitragem que marca um pênalti, no mínimo, polêmico do Rony? Quero dizer, eu daria o pênalti e não daria o vermelho. Veja. Não estou negando... Falou e manteria as decisões da arbitragem. Aliás, manteria as decisões que não da arbitragem, mas que o Textor está reclamando, que na verdade é o cartão vermelho. Ele não daria o cartão vermelho que ele falou aí. Daria o pênalti e não daria o cartão vermelho para o Adrielson. Eu daria o cartão vermelho para o Adrielson porque eu acho que o jogador do Palmeiras que tomou a falta podia tocar a bola para o outro que estava chegando, estava sozinho e poderia fazer o gol. Para mim era uma chance clara. Se ele estivesse sozinho, beleza. Ali naquela direção não ia fazer o gol, naquela distância. Mas se ele tocasse a bola para o lado direito, ele ia achar um companheiro na cara do goleiro que era o PR na oportunidade. Então, para mim, cartão amarelo não foi nada demais. Que a gente fala cartão sempre, vermelho. O intervencionismo do VAR. O árbitro viu o lance e não achou que era risco de gol e não deu vermelho. Segue o jogo. Não. O VAR intervencionista achou que tinha que chamar o árbitro como se ali houvesse um erro escandaloso. Não haveria. Não havia. Mas é compreensível, dentro do contexto do intervencionismo do VAR, que tenha chamado o VAR. Então não tem manipulação nenhuma. Aí vem um senador... Isso não dá para cravar que não tem manipulação nenhuma, né? Aí que tá. Como é que você crava que não tem? Não dá para cravar que tem, nem dá para cravar que não tem, pô. Para você falar que tem mesmo, para você afirmar que tem que provar. E como é que você afirma que não tem? Do Rio de Janeiro, suplente, né? Desses que surgem do nada. O Portinho. E diz que é um escândalo. Carlos Portinho. Escândalo que o VAR não tenha dado todas as cenas para o assoprador de apito chegar a uma conclusão. Qual o escândalo? O escândalo de mostrar que primeiro houve um toque na bola, mas depois há um toque no peito? Na cena que o Sr. Textor seleciona, você não vê o puxão de camisa que você vê no VAR. Isso é verdade. Então, realmente, isto é uma parte. A imagem que o Textor usa, que o VAR não mandou para o juiz ver, que toca primeiro na bola. Beleza, não mandou, talvez devesse ter mandado. Não estou dizendo que não. Mas não mostra o puxão. Não mostra que foi falta. Né? A questão foi falta para vermelho
ou foi falta para amarelo? Mas que foi falta, acho que ninguém duvida que foi falta, né? Uma palhaçada de uma CPI dirigida por quem faz propaganda de casa de aposta. Falando do Romário. Eu acho impressionante que tem muita gente, até jornalistas, caindo, né? Falando que faz propaganda de casa de aposta, porque o América, né, agora é patrocinado pela Superbet, que é uma casa de aposta, e o Juca aí alfinetando o Romário. Essa conversa aí do ilustre senador, né, como se fosse um absurdo. O que o CNM disse é que o árbitro de vídeo não tem a obrigação de mostrar todas as imagens, porque ele faz parte da equipe, ele não está ali para enganar o árbitro de campo. Parte da premissa de que ele está ali para ajudar. Então ele seleciona as imagens elucidativas que ajudam a chegar a uma conclusão e as encaminha para o árbitro de campo. E no protocolo ainda fica... Ué, mas se tiver uma má intenção aí do VAR, por que não? Pode atrapalhar. A intenção óbvia, na regra, é ajudar, mas muitas vezes atrapalha. E de fato atrapalha. Vocês mesmos falam que atrapalha. Claro que se o árbitro de campo quiser ver mais imagens que não foram a ele apresentadas, ele pode requisitá-las e elas serão mostradas. Isso significaria o quê? Mais tempo perdido ali à beira do campo, olhando para o monitorzinho. Né? Ou seja, mais encheção de saco, mais demora, e isso é justamente aquilo contra o qual todos estão lutando, todos que querem o bem do futebol, inclusive os ingleses chegaram aí à manutenção do VAR, né? Votaram a 19 a favor e 1 contra a manutenção do VAR na Premier League, mas várias medidas e recomendações no sentido de tornar esse processo mais ágil, mais rápido, para não atrapalhar o espetáculo, não aborrecer o torcedor, não tornar enfadonha a transmissão do jogo na TV, no streaming, onde for. Então, um total desconhecimento ou a tentativa lá de criar uma celeuma onde não tem. O que o Seremi falou foi... O Seremi pode ser criticado por várias coisas aí. Pelos erros dos árbitros, por passar, às vezes, plano em cima de erro de árbitro, minimizar. Não, ele não errou, acertou e tal. Aqueles videozinhos. O Seremi falou que, pelo protocolo do VAR mundial, o árbitro de vídeo, que é o VAR, não tem obrigação de mostrar todas as imagens, todos os ângulos para o árbitro do campo. Que não tem obrigação. Ele pode escolher quais ângulos ele quer. Isso aí é uma coisa meio óbvia, né? Até o próprio André Rizek falou... Jura que o Carlos Portinho, o senador, descobriu isso? Inventou o quê? A roda? Descobriu a pólvora? Pô, realmente, nesse ponto é. Agora, muitas vezes usam ângulos horrorosos. Até naquele jogo desse Campeonato Brasileiro mesmo, Flamengo e Bragantino, Bragantino e Flamengo, os caras pegaram uma câmera do impedimento do outro lado, trocentos quilômetros de distância, pô. É um absurdo, né? É um absurdo. Que tinha no ano passado, que era uma coisa constrangedora, mas aí tá certo, pô. Essa é a recomendação. Mas ele pode induzir, sim, o árbitro. E outra coisa, quando o árbitro de vídeo tenta convencer o de campo de algo que ele acredita, que foi pênalti, que não foi, algo parecido, ele não está errado no sentido da sua função. Ele está ali para isso, para mostrar o que deve ser feito. O problema é que eles são... Aí uma outra questão. Aqui no Brasil eles são intervencionistas e fazem uma tentativa de convencimento feroz. E não apenas apresentar um outro caminho. Olha, tem essa visão aqui, eu acho que parece que houve um pênalti. Dá uma olhada. Não, eles fazem um convencimento. Nos áudios fica bem claro. Esse é um outro problema. Mas a função dele é selecionar as imagens que fazem sentido, que ajudam a esclarecer o lance, repassá-las ao árbitro de campo, que vai examiná-las e tomar a decisão. Se porventura ele quiser ver... Tem outra imagem? Eu quero ver todas. Deixa o pessoal reclamar. Problema do árbitro de campo. Ele pede, o cara vai mostrar. Ponto. É isso. Agora, se porventura alguém tiver um indício de que o árbitro de vídeo tenta induzir o árbitro de campo a um erro, por exemplo, como uma tentativa de manipulação de um resultado, aí sim estaríamos diante de um escândalo, né? Caso isso se comprovasse. Mas ali mas é que o Textor está tentando empurrar a goela dentro de todo mundo, né? Que tem isso aí. Agora, até agora, não conseguiu provar nada. Trabalho do cara, que precisa ser aprimorado, para que eles não sejam tão intervencionistas. Mas a função dele é essa. Ele tem 8 imagens. Tem 3 que mostram que o jogador conduziu a bola com a mão, por exemplo. E 5 que não mostram nada. O ângulo é ruim, tem um cara na frente, a imagem é distante e tal. Ele pega essas 3 e fala, olha, selecionamos 3 imagens aqui que mostram um toque de mão na bola. Me pareceu penalidade máxima, você pode verificar por gentileza? Ele vai lá, olha e tira a conclusão dele e acabou. O problema é quando ele fica naquele convencimento que a gente ouve nos áudios do VAR. Mas discutir o protocolo do VAR naquele espaço, é um negócio patético. E eu me impressiono que muita gente, inclusive alguns colegas, estejam achando que é culpa da CBF, do CNM. Não, nem é a CBF que faz esse protocolo, gente. Vamos bater na CBF, não falta motivo para criticar a CBF, mas aí não é o caso. Pelo amor de Deus, né? Estão queimando cartucho à toa, né? E embarcando na onda de um político que está tentando, sei lá, alguma notoriedade, ou então porque não conhece nada, ou porque deve ser botafoguense, sei lá o que é, já não sei mais nada, né? Aliás, um show de horrores nessa história toda de João Textor, essa coisa toda. Aliás, nisso tudo eu achei muito boa, foi a resposta que o São Paulo deu ao Botafogo, ao Textor, mais exatamente, né? Eu estou até procurando aqui, tem um trecho aqui muito bom no final. O São Paulo tá aqui, ó.
Por fim, o São Paulo Futebol Clube espera que o Botafogo, um clube protagonista na história do esporte, resolva suas diferenças e cure feridas esportivas dentro de campo. Achei muito bom esse ponto aí da nota do São Paulo diante de toda essa pataquada, toda essa conversa fiada, essa história toda. Eu queria falar com você também sobre o que isso esquenta o jogo lá da frente. Assim, o que o Mauro falou aí sobre esse negócio de se o árbitro quiser ver mais, ele pede. Cara, eu acho, e nesse ponto concordo com eles, que o protocolo do VAR, e muito usado aqui no Brasil, é uma merda. Exatamente porque o VAR quer empurrar a goela abaixo do árbitro, o que aconteceu. E muitas vezes o árbitro de campo acredita no VAR. Aqui, olha só, isso aqui é isso. Tipo, ele nem vai lá ver e já acredita, não. A interpretação do VAR, pô. A interpretação tem que ser do árbitro de campo. Ele tem que, se ele não viu a jogada direito, ele que deveria pedir para ir lá ver. Não é ser recomendado. Não, ele vai. Ele comunica, tem um comunicador, não tem? Então, ó, isso aqui aconteceu assim. Não foi assado, então eu quero ver melhor. Pronto. Ou então a pessoa fala, não, bateu na mão? Não bateu. Bateu, mas não é assim, então a interpretação é minha. Interpretação tem que ser do árbitro de campo, cara. E não é de VAR nenhum, não tem que ser do VAR. Pronto, Leila e Textor, e mais o que o Textor falou aí também do jogo São Paulo e Palmeiras. Até a matéria do nosso Igor Siqueira aqui do UOL, né, que ele teve acesso ao... Agora como é que vai ser, né, o Palmeiras e Botafogo e Palmeiras da Libertadores, sendo que é pela Conmebol, não tem nem CBF na história. Relatório da empresa, do Textor, sobre o 5-0. E aí acho que é mais surreal ainda, né? Talvez seja a coisa mais surreal dessa situação toda, que é a descrição gol a gol do Palmeiras pelo computador e pela inteligência artificial denunciando ou apontando atitudes suspeitas dos jogadores do São Paulo em cada lance. Até frango de pênalti teve isso aí. Né? Rafael, como é que é? Atitude deficiente do goleiro do São Paulo a tomar um gol de pênalti. E aí, né? Acho que aí, essa matéria do Igor e esse relatório sobre o jogo, eles moralizam completamente as denúncias do Textor. É pior do que o Palmeiras e Botafogo. O que o Textor faz, né? É misturar todas as coisas num momento em que se discute regulamentação de casas de apostas, que tem denúncias em relação a jogadores, em relação às apostas, como é o caso do Paquetá, lá na seleção brasileira, com erros de arbitragem e VAR funcionando de forma ruim, e ele coloca tudo na mesma panela e acha que assim pode comprovar manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro ou no futebol brasileiro. De fato, é um fanfarrão. E eu acho que, como o Juca falou, a CPI é uma palhaçada. O Textor é um fanfarrão. E talvez ele, aproveitando o cenário circense do futebol brasileiro e da política brasileira, ele joga no ventilador com talvez a certeza, a convicção que não seja punido. Né? A nota do... Vai tudo terminar em pizza, será? O São Paulo é boa, Mauro, mas eu acho que ela tem que ir além. E ontem conversamos com um dos dirigentes do São Paulo, e o São Paulo oferece o corpo jurídico para que os jogadores Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo, Caio Paulista, Gabriel Neves e Michel Araújo, citados nessa palhaçada, acionem também pessoalmente o John Textor. Será que vai todo mundo processar o Textor, hein? Porque os nomes dos caras foram colocados numa situação como se eles tivessem entregado uma partida de futebol. Por um computador. O Trace também deveria fazê-lo, né, Arnaldo? Agora não tenhamos. Isso. Não tenhamos nenhuma assim. O Trace era o VAR, né? Era o VAR daquele Botafogo e Palmeiras. Assim, de fato, o Textor, quando coloca aquilo ali, a manipulação das imagens, o VAR manipulou, ele está acusando o Rafael Trace mesmo de má intenção. Então, poderia também ser passível de um processo, né? Batia pelo Trace no VAR. Ele tem que acionar, né? Isso porque perfeito. O Trace é honesto. Exato, o Trace é o VAR do Palmeiras e Botafogo. Então, eu acho que se for além dos clubes, porque tá muito cômodo pro Textor, né? Tá muito cômodo essa situação. E aí tem, sim, Tirone, o embate entre Palmeiras e Botafogo, entre Leila e Textor. Teve o depoimento da Leila. E a Leila, ela não costuma, digamos, tirar o pé de uma dividida. A Leila não vai. Eu até imaginei que, pós-sorteio Botafogo e Palmeiras, depoimento da Leila, ela fosse de alguma forma... Se não ensaiar uma trégua, mas baixar o tom, e ela não baixou, ela foi para o confronto. E daqui a 45 dias, 50 dias, nós vamos ter o Palmeiras e Botafogo dentro e fora de campo. Nessa disputa, já está na justiça essa situação toda. E acho, no final das contas, já achava, e agora tenho a convicção de que essa parafernália do Textor, ela não beneficia o Botafogo, pelo contrário, ela prejudica o Botafogo. O Botafogo que já tinha, digamos, no campo se recuperado do trauma do ano passado, da derrocada, da amarelada no Brasileiro, fazendo uma boa Libertadores, uma boa largada de Brasileiro, indo para o mata-mata com o Palmeiras, todo mundo querendo fugir do confronto com o Botafogo, quando você volta 15 casas todas as vezes que o Textor
solta uma abobrinha no ar, você prejudica o próprio clube. De fato, ele tem razão, né? O Textor prejudica o Botafogo porque fica esse negócio todo, manipulação, manipulation e tal. E poderia ser evitado, poderia ser menos falado, né? Ser falado só quando tivesse realmente provas concretas. E quando ele fala, é manipulação dos jogadores lá do São Paulo que entregaram para o Palmeiras, é manipulação do VAR no jogo. Ele desvaloriza as próprias provas que ele pode ter e não está mostrando, né? Porque assim, se ele falar que isso é manipulação, ele não tem nada e está jogando para a galera de uma forma bem fanfarrona. Espero que ele tenha coisas, realmente, que não seja só isso, só fanfarronice, porque aí ele pode ajudar muito o futebol brasileiro, mas sinceramente não acredito nesse momento pelo que ele vem fazendo, vem falando, tá? Agora, bom, se ele quisesse ajudar mesmo o futebol brasileiro, ele estimularia a liga dos clubes, né? O campeonato brasileiro sendo organizado pelos clubes e não pela CBF. Como eu falei, tem um vídeo, acho que foi no canal do David Sharp ainda, falando sobre esse negócio que o presidente não vou falar aqui de qual time, né? Presidente de um time grande aqui do Brasil, falando em off que os clubes não organizam a liga porque não tem maturidade, é bom que a CBF organiza, que aí a gente bate na CBF, não sei o quê. Pô, não tem maturidade, meu amigo? Pô, aí deixa de ganhar dinheiro, deixa de fazer um campeonato com mais credibilidade, organizando melhor a arbitragem, muita coisa que eu falei lá naquele vídeo, mas de qualquer forma, essa CPI é uma vergonha mesmo, isso eu concordo com eles. Eles não, na conclusão deles é que eles, do pessoal e do posse de bola, é que eles não tem manipulação. Mas como é que você prova que não tem? Como é que você vai cravar 100%? Não dá para cravar nenhuma coisa nem outra. Mas essa CPI, claramente, é mais uma que vai acabar em pizza, que não vai resolver nada. E, assim, porra, senador perguntando para a Leila qual é o time do coração dela de infância. É o outro lá pedindo para contratar, o Textor contratar zagueiro. É muita palhaçada junta, né? Mas, Antenado, comenta aqui, diz o que você acha dessas falas do Juca Kfouri, principalmente uma de todos eles, né? Falando que o Textor, além de fanfarrão, é um Elon Musk brasileiro, é o Elon brasileiro, não, que também é americano, né? O Elon Musk e o Textor, mas é o Elon Musk do futebol e de extrema direita, não sei o que e tal. É isso, tamo junto, querido Antenado, aquele abraço, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu demais, até a próxima, seja membro se puder, torcemos sem parar, valeu, fui.